Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o livro de Ruth. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a organização do livro, segundo, o contexto histórico, terceiro, propósito e mensagem. Nosso texto áureo se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 1, que diz: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A palavra-chave é providência. Primeiro tópico, a organização do livro. Primeiro subtópico, na Bíblia hebraica. A organização do livro na Bíblia hebraica. Então, o Taná, que é a Bíblia hebraica, ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento e ela é dividida em 3 seções. Primeira seção é a Torá, também conhecida como Pentateuco ou Lei de Moisés. Segunda parte é a Neviim, que significa profetas, e a terceira é a Ketuvim, ou no grego a agiógrafos, que são os escritos. Lucas 24:44 vai dar uma ideia para nós do que é isso daí. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, nos escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, que são 5 rolos, livros curtos que são lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Então, primeiro, qual deles é? O Cântico dos Cânticos. Segundo, Ruth. Terceiro, Lamentações. E quarto, Eclesiastes, e também o livro de Esther. Então, por narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura do livro de Ruth, ela era feita durante o Shavuot, que significa o Pentecostes para nós, ou também a festa da colheita. O segundo subtópico fala sobre na Bíblia cristã. Então, a organização nós falamos da Bíblia hebraica, agora na Bíblia cristã. Então, o Antigo Testamento da Bíblia cristã, ele é composto de 4 seções. Olha só, o hebraico é composto de 3, o nosso é composto de 4. Quais são essas seções? Pentateuco, os poéticos, os históricos e os proféticos. O livro de Ruth ele está categorizado como um livro histórico por seu gênero narrativo, mas é identificado também por sua beleza poética. Por exemplo, aqui Ruth capítulo 2, versículo 13 e o versículo 20. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor. Noemi estava falando de Boaz, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Também Ruth 3:1. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? 4:16 de Ruth também. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi a sua ama. Então, a obra ela está organizada em 4 capítulos, que ao todo tem 85 versículos. O terceiro subtópico fala sobre autoria e também data. Nenhum dos dois aqui é preciso, tá? Então não existe consenso entre os eruditos, entre os estudiosos, entre os teólogos. Mas o mais provável é que Samuel seja o autor. Então o Talmud, um documento dos israelitas, dos hebreus, ele atribui a Samuel também a autoria. Então mais alguma coisa para dizer que é de Samuel, mas não para bater o martelo e dizer com certeza, tá? Então a forma como o autor se refere a Jessé, a forma como ele se refere a Davi, parece indicar contemporaneidade, também familiaridade, parece que ele conheceu. Ruth 4:17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, pelas características gerais, o livro ele teria sido escrito no século X a.C. aproximadamente. O resumo desse tópico diz que Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. O segundo tópico fala sobre o contexto histórico. Primeiro subtópico: no tempo dos juízes. Então não há uma data precisa. O que nós sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi,
nos dias dos juízes. Então, Ruth 1:1. E sucedeu o quê? É o nosso próprio texto áureo, tá? E sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, tá vendo? No período dos juízes. Então, ele já está deixando claro em que período que foi. Mas quanto tempo faz, quantos anos se passaram, não tem como saber. Ruth 4, versículos 21 e 22. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então tira essa aqui, porque esse aqui está falando de Boaz, certo? Então, uma geração, 2 gerações, 3 gerações. Então passaram-se 3 gerações até chegar o rei Davi. O período do juízo durou mais de 3 séculos, ou seja, aproximadamente 325 anos, vamos dizer assim, um valor mais próximo aí, tá? Ele teve início com a morte de Josué, não necessariamente a morte de Josué, que Josué morreu, ainda tinha as pessoas mais velhas, a idade de Josué, os mais velhos, que foram também morrendo com o passar dos anos, aí sim, então por volta de 1375 a.C. Então terminou quando? Terminou na ascensão de Saul ao trono, que foi aproximadamente também 1050 a.C. Então foi marcada essa época dos juízes, ela foi marcada por uma grande, olha só, anarquia, uma profunda apostasia e também infidelidade por parte do povo hebreu. Pode ser onde é que está isso? Juízes capítulo 1, se você ler do versículo 7 até o 19, vai verificar tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, ó, uma frase que ficou marcada, que por várias vezes são ditas, ou foram escritas no livro dos Juízes, é essa aqui, ó. Uma delas está aqui em Juízes 17:6. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então cada um fazia aquilo que achava que era certo. Não sabia se era certo ou não. Achou que era certo, ele estava fazendo. E não é assim que nós temos que agir. Nós temos que agir de acordo com a palavra. O que está certo está escrito aqui. O que eu acho que está certo pode não estar certo, pode não ser condizente com a palavra de Deus. Segundo subtópico, secularismo, hedonismo e idolatria. O hedonismo significa busca pelo prazer extremo, ou somente busca pelo prazer. Então, depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, como nós falamos, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Está lá em Juízes, capítulo 2, versículos 7 a 13. Nós vamos ler aqui Juízes capítulo 3, versículos de 5 a 7. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles. Você entendeu? Eles estavam habitando no meio do povo, pegaram os filhos deles, as filhas deles, e tomaram por esposas, e pegaram as suas filhas e deram por esposas aos filhos deles. É o que está acontecendo aqui, tá? Tomaram suas filhas para si por mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Olha só o perigo aqui, ó. E os filhos de Israel, versículo 7, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e também a Astarote. Então, irmãos, secularismo e hedonismo, eles levam a grandes tragédias, tanto morais como espirituais. Agora, e a idolatria? Ainda teve problema da idolatria aqui também, ó. O que eles fizeram? Culto a Baal. Baal era o deus da chuva, conhecido como deus da chuva, deus com D minúsculo, tá? E também cultuavam a Astarote, ou Astarte, depende da tradução que você tem aí. A deusa, ela é deusa do sexo e também deusa da guerra. Então era um degradante nível de imoralidade e também de idolatria. O terceiro subtópico fala sobre opressão, clamor e livramento. Então era assim, ó, opressão, clamor e livramento. Era uma sequência. Depois que livrava, o povo descambava, o povo relaxava, aí vinha a opressão de novo. Aí eles clamavam de novo. E Deus mandava o livramento de novo. Isso no livro dos Juízes você vai ver por várias vezes. Opressão, clamor e livramento. Opressão, clamor e livramento. Então a apostasia, ela tornou Israel presa fácil dos seus inimigos. Você vai ler no livro dos Juízes de fora a fora. Juízes 3, versículos 7 a 9, versículos 12 a 14, capítulo 4, versículos de 1 a 3, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Então, ó, a nação ela era afligida. Quando ela era afligida, ela clamava a Deus. Aí o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Não é juízes desses que julgam em tribunais, não, irmão. São pessoas. Eram geralmente líderes militares, como Otoniel, Baraque, Gideão. Está lá em Juízes, capítulo 3, versículos de 9 a 11, capítulo 4, versículos de 10 a 15, capítulo 7, versículos 16 e 25. Nós não vamos ler por conta do nosso tempo aqui, que é um pouco curto. Então, apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor, em seus momentos de aflição. Então o povo ele começava a se afastar de Deus
que acontecia? Vinha uma nação e começava a afligir esse povo, a afligir o povo de Deus. O povo de Deus clamava ao Senhor e o Senhor ia lá e tinha misericórdia do seu povo. Juízes capítulo 2, versículo 18 diz assim, ó, e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Deus levantava um juiz, o juiz guerreava em favor da nação, em favor de Israel, enquanto aquele juiz vivesse, todos os israelitas entre aspas, né? A nação era fiel a Deus. Esse juiz morria, a nação começava a descambar, começava a se afastar do Senhor. Então era um ciclo. Então agora o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele é longânimo e também cheio de misericórdia. Onde é que está isso? Salmo 103, verso 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, paciente e grande em benignidade. Também Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, Deus ele ouve aqueles que clamam a Ele. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aí o resumo desse tópico diz que os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria, cada um fazia aquilo que achava que era certo. O terceiro ponto aqui, o terceiro tópico, fala sobre propósito e mensagem. Primeiro subtópico: o cetro de Judá. Alguns propósitos são atribuídos ao livro de Ruth, e o principal deles é apresentar Davi como descendente de Judá, que é a tribo real da qual viria o Messias. Então Apocalipse 5,5 diz que ele é o leão da tribo de Judá, que Jesus é o leão da tribo de Judá e também a raiz de Davi. Então tá querendo dizer que Davi é descendente da tribo de Judá, é descendente de Judá, e Jesus também é descendente da linhagem de Davi. E se você quiser conferir, vai estar em Ruth capítulo 4, versículos 18 a 22. Agora Gênesis 49, 10 é uma profecia que diz assim, ó, o cetro não se arredará de Judá. Não, o cetro fala de poder, o cetro fala de reino, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Então, olha só, mas Judá não era o primogênito, quem era o primogênito era Rúben. Então, Rúben era o primogênito de Jacó, mas ele perdeu o direito à primogenitura. Por quê? Gênesis 35, 22 vai nos esclarecer aqui, ó. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, o primogênito, e deitou-se com Bila. Bila era uma das concubinas, era uma das esposas de Jacó, concubina de seu pai, e Israel o soube. Israel e Jacó é a mesma pessoa, tá? Só muda o nome. E eram 12 os filhos de Jacó. Aí vem lá em Gênesis capítulo 49, versículos 3 e 4, quando Jacó está profetizando, está abençoando os seus filhos, ele diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha só, tinha tudo para ser o rei, para ser o legislador. Aí vem o versículo 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Era para ser, mas não é. Porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Então a partir daqui o primogênito já caiu fora, entrou Judá em seu lugar. Então a promessa ela foi feita a Abraão, ela seguia agora o quê? Pela descendência de Judá. Foi feita uma promessa a Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, e dentre os seus filhos não foi o primogênito, mas foi Judá. Então ela passou agora através de Judá. Então a ancestralidade de Davi, ele o legitimava para o trono. Então Davi era o rei legítimo sobre Israel, segundo a profecia. Segundo subtópico, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção de toda a humanidade. Boaz e Ruth representam judeus e gentios respectivamente. Boaz representa os judeus e Ruth representa os gentios, porque Boaz era
Israelita era judeu e Ruth era moabita, era de outro país. Então Efésios capítulo 2, versículos 11 a 16. Vamos ler só o versículo 14, Efésios 2, 14? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que povos? Os judeus e os gentios. De ambos os povos ele fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, de judeus e de gentios, ele fez quem? Jesus fez o quê? Jesus fez a igreja, fez um povo só. Quando o judeu se converte, ele faz parte da igreja. Quando o gentio se converte, ele faz parte da igreja. Então, os dois foram feitos um só povo. Boaz também, ele é um tipo de Cristo. Cristo é o nosso Redentor, Isaías 59, 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. E também Tito capítulo 2, versículo 14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e também de boas obras. Então, ó, isso aqui, ó, é o cristão, tá? Isso aqui está falando do cristão, isso aqui está falando da igreja, está falando das pessoas que serão salvas. Quem que é esse povo? Esse povo ele é especial, porque ele foi separado, ele foi ganho por Cristo na cruz. Essas pessoas são seguidores de Cristo, mas eles também precisam ser zelosos, precisam ser cuidadosos, e eles também precisam ter as boas obras. Ah, as boas obras e o zelo vai salvar eles? Não, negativo. Quem vai salvar é Jesus Cristo, foi o sangue derramado na cruz do Calvário. As boas obras simplesmente acompanham aqueles que são salvos. As boas obras mostram quem é salvo ou não. Se eu sou praticante de boas obras, não tem como negar. Tiago já diz isso daí. A fé sem obras é morta. Então, como que eu vou demonstrar minha fé se não for através das minhas obras? Então, através das nossas obras, nós demonstramos quem nós realmente somos. Terceiro subtópico fala sobre fidelidade e também altruísmo. Então o livro de Ruth ele abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia também um remanescente fiel. Então, como a gente falou, naquele ciclo vicioso dos juízes, eles eram pressionados, aí eles se arrependiam, eles clamavam ao Senhor, aí o Senhor vinha e entrava com providência. Passava um tempo, esse juiz morria, aí eles começavam a se afastar do Senhor, aí eles eram oprimidos novamente. Então isso era um ciclo. Então nem tudo era trevas. Então Jó 42:2 também diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes. Jó estava falando de Deus. Eu sei que o Senhor pode tudo e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, tudo que Deus pensou, tudo que Deus planejou vai acontecer com toda certeza. E também no mundo crescente de iniquidade, que era o que estava acontecendo e que é o que está acontecendo, que não é diferente do nosso, o justo precisa viver como? Pela fé. Então olha o que Abacuque lá no Antigo Testamento já dizia: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então já desde o Antigo Testamento já está falando sobre fé, que o justo vai viver da fé, não é as suas obras. O que é as obras? As obras são aquelas que acompanham a sua fé, que mostram que você tem a fé. Então, outra eloquente ou outra convincente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Então, peraí, o altruísmo aqui está como um contraste, está como um antônimo, está como o oposto de egoísmo. Então, altruísmo e egoísmo. Naquele tempo predominava o egoísmo, então haviam pessoas que eram altruístas, que se preocupavam com as outras pessoas. O egoísmo faz com que eu pense em mim mesmo, o altruísmo faz com que eu me preocupe com o outro. Então no meio desse cenário de egoísmo, haviam pessoas que eram altruístas. Juízes capítulo 21, versículo 25 diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso era então, as pessoas que pensavam que estavam fazendo as coisas corretas, elas faziam aquilo que parecia reto aos seus olhos. Elas tentavam andar corretamente, elas tentavam andar direito, mas não é assim que tem que ser, como nós já dissemos. Tem que ser baseado na palavra, tem que ser pautado na palavra. O que está certo está aqui, o que está errado ela mostra também que está errado. Então é assim que nós devemos ser. Agora, olha só, voltando ao altruísmo e o egoísmo, ou egoísmo e altruísmo e egoísmo. Noemi e Ruth, elas destoaram dessa máxima individualista, ou seja, elas não eram egoístas, elas eram altruístas. Uma se preocupou com a outra. Ruth se preocupou com sua sogra Noemi, e Noemi também se preocupou com sua nora Ruth. 1 Coríntios 13:5 diz assim, ó: não se porta com indecência,
não busca os seus interesses, ou seja, não é egoísta, não se irrita e não suspeita mal. O que isso está querendo dizer? 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre, o capítulo do amor, fala sobre o amor. Então Ruth com certeza amava sua sogra, e Noemi com certeza amava sua nora, porque uma se preocupou com a outra, uma se colocou no lugar da outra, uma foi empática com a outra e uma quis o bem da outra, e ambas se deram bem. O resumo desse tópico diz que o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro de Ruth. E a conclusão aqui diz que o livro de Ruth nos ensina que, a despeito ou apesar da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. É claro que Ele não vai tirar o seu livre-arbítrio, mas Ele sempre trabalha para que os desígnios dele se cumpram. Agora, em tudo, Deus ele é fiel. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só, trabalha para aquele que nele espera. Então não é aquele que fica apavorado, correndo para lá e para cá, não. Esperamos em Deus e Ele trabalha em nosso favor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.